Jesus é o Senhor. E por tudo que nós falamos aqui até o momento, expressa que Jesus é o nosso Senhor. Após nós aprendermos sobre a vida e a obra de Jesus, é de vital importância que entendamos como devemos nos relacionar com Ele. Nós cremos em Jesus Cristo, mas será que damos a Ele o lugar devido, o lugar que Ele realmente deve ocupar em nossas vidas? Declarar, reconhecer e obedecer Jesus como Senhor é algo mais profundo do que às vezes imaginamos. Nós vamos trabalhar o texto de João, no capítulo 1, e também o texto de Paulo, em Filipenses. Quando nós pensamos Jesus sendo o nosso Senhor, é andar na contramão, é a contracultura. E não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de andar na contramão ou de entrar na contramão, às vezes, né? É bem difícil, né, pastor? Às vezes, quando você... eu fiz isso esses dias, sabia? Ainda bem que não vinha nenhum carro, mas era só uma ilhazinha assim, ó, e eu, ao invés de ter entrado pelo lado direito, entrei pelo lado de cima, e eu percebi, nossa, eu estou na contramão. Então é desconfortável, envolve risco, e seguir a Jesus, declarar Jesus como Senhor, é enfrentar tudo isso. E é interessante que os evangelhos e as cartas dos apóstolos apresentam Jesus primordialmente como Senhor. No Novo Testamento existe mais de 300 referências referências de Jesus como Senhor. Jesus é o nosso Salvador, né? O Filho de Deus que veio para nos salvar, mas primordialmente Jesus é o nosso Senhor. E na ressurreição Deus o exaltou acima de todas as coisas. E esse é o lugar que Ele deve ocupar as nossas vidas. 1 João diz, vamos ler o capítulo 1 de 1 João. Capítulo 1, versículo 1. Vou ler a palavra de Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém. Amém? Filipenses, vamos para Filipenses, capítulo 2, no versículo... No versículo 1, eu vou ler até o versículo 11. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Amém? Amém. Por que Jesus é o nosso Senhor? Esse é o nosso tema, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor porque Ele é Deus. Em Filipenses 2,6 diz que, sendo em forma de Deus, antes de nascer neste mundo, Jesus já existia na forma de Deus. Ele era Deus sob a forma de Deus. Devemos nos lembrar que Jesus não começou a sua existência
na manjedoura em Belém. Mas é o Deus eterno. A essência divina de nosso Senhor não deixou de ser um fato. Quando ele veio à Terra para assumir a forma humana, Deus tem uma forma e Jesus Cristo existe nessa forma de Deus. A palavra forma é mais uma ideia de um modo ou de uma essência. É a natureza essencial de Deus. Assim, sem implicar em forma física ou imagem. A palavra grega para forma refere-se à expressão externa que uma pessoa dá à sua natureza íntima. Cada um de nós tem uma forma interna. O dalmo que vocês estão vendo, possivelmente não é o dalmo internamente. É diferente. E às vezes nós nos surpreendemos, né? Às vezes a gente surpreende quando a gente conhece as pessoas positivamente, às vezes que a gente lidar com as pessoas e até negativamente. Você diz assim, não imaginava que aquela pessoa ia fazer uma coisa dessa. Né? Ou não imaginava que essa pessoa era tão boa, tão legal assim. Então, essa é a expressão interna. Né? E João 1, no capítulo 1, ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então, o que João diz aqui, essencialmente, que no princípio, quando começou o início, a palavra já estava lá. Ou seja, que a palavra antecede o tempo ou a criação. João deixa claro que a palavra não é apenas o começo, mas o começo do começo. Ele já estava no início, antes da existência de qualquer coisa. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Com essa declaração brilhante, João apresenta um dos fundamentos mais importantes e básicos da nossa fé, que é a Trindade. Podemos seguir a lógica de João. Há um ser conhecido como verbo. Este ser é Deus, porque ele é eterno, no início. Este ser é Deus, porque ele é claramente chamado de Deus. O verbo era Deus. E João 1,3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Colossenses 1:16 a 17 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Por que Jesus é o nosso Senhor? Porque a palavra de Deus diz que ele é Deus. Por isso devemos adorá-lo e devemos evidenciar em nossas vidas o senhorio de Jesus. Segundo ponto, por que Jesus é Senhor? Porque nos ensina o caminho da humildade. Quando nós lemos em Filipenses 2, 5 a 8, diz o seguinte, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Então vejam, mesmo sendo Deus, ele não se apegou a esse fato, mas despojou-se. Jesus se esvaziou-se da sua condição de Deus e veio ao mundo como homem na condição de homem, mas 100% Deus. O ser supremo de todo o universo, o Criador, tomou forma da criatura. Ele humilhou-se e assumiu a forma de servo, sendo obediente até a morte de cruz. Ser igual a Deus não é que Jesus estava tentando alcançar a igualdade com o Pai. É interessante esse ponto aqui. Ele tinha e optou por não apegar-se a ela. Então, ser igual a Deus significa que ele não estava tentando ser igual a Deus, mas que ele optou por não apegar-se a ela. Jesus não esvaziou-se da sua divindade, ou qualquer de seus atributos, ou de sua igualdade com Deus. Sim, a humanidade foi adicionada à sua natureza. Ele esvaziou-se na forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso descreve como Jesus se esvaziou. Ele
Podemos pensar em alguém que é um servo, mas não em semelhança de homens. Os anjos são servos, mas não em semelhança de homem. Né? No dito popular, nos contos de fada, o gênio do Aladim também era um servo, mas não na semelhança de homem. Mas a palavra de Deus diz que ele se esvaziou na forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso descreve como Jesus se esvaziou. O grau de autoesvaziamento de Jesus, ele se humilhou, tornando-se obediente. Uma chave para a obediência de Jesus na terra foi a resistência ao sofrimento. Isto era algo novo que ele só poderia aprender com a experiência depois da encarnação. Como está escrito em Hebreus 5:8, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Então, na verdade, Jesus se humilhou porque ele se tornou em forma de um homem. Ele foi humilde em que ele nasceu na pobreza, no meio de um povo desprezado. Ele foi humilde nos companheiros e discípulos que ele escolheu. Ele foi humilde na fraqueza, fome, sede e cansaço que ele suportou. Ele foi humilde em sua total obediência ao Pai Celestial. Ele foi humilde em sua submissão ao Espírito Santo. Ele foi humilde na escolha e submetendo-se à morte de cruz. Ele foi humilde na agonia da sua morte. Ele foi humilde na vergonha, zombaria e humilhação pública de sua morte. E ele foi humilde em suportar a agonia espiritual do seu sacrifício na cruz. Isto indica o grau de humildade e obediência de Jesus. Alguém chamou a morte da cruz o degrau mais baixo da escada no trono de Deus. Jesus veio todo o caminho até a morte mais desprezada de tudo. Um criminoso condenado à cruz maldita. Só para os irmãos começarem a perceber a humildade de Cristo. O Charles Spurgeon, ele cita dizendo que quanto mais baixo ele se inclina para nos salvar, maior devemos levantá-lo em nossa referência adorando. Bendito seja o seu nome. Ele se inclina, se inclina e se inclina. E quando ele atinge o nosso nível e torna-se homem, ele ainda se inclina e se inclina e se inclina mais baixo e mais fundo ainda. Mesmo a morte de cruz, tudo isso foi uma grande demonstração do poder de Jesus. Lembre-se que devido à experiência passada de Paulo entre os filipenses, eles foram tentados a pensar no poder de Deus como sendo expressa pela exaltação e a libertação. Os discípulos imaginavam Jesus, o grande libertador, aquele que ia dominar o império, que ia tomar posse e que o reino seria implantado pela força e pelo poder. E aí Paulo nos mostra que em termos de glorificar a Deus, Jesus vem pela humildade e obediência. Paulo lembrou aos filipenses que seu atual local de circunstâncias humildes, sua prisão romana, ainda podia manifestar a glória e o poder de Deus, assim como Jesus fez em sua humildade. Veja que Paulo dizendo aos Colossenses, toda essa exortação para promover a humildade e o amor entre as pessoas, entre os irmãos daquela comunidade. Né? Paulo diz, portanto, se há alguma exortação em Cristo, de alguma consolação de amor, de alguma comunhão do Espírito, se houver carinho e misericórdia. Olha que interessante isso aqui. Vocês acham que há exortação em Cristo? Sim ou não? Sim. Vocês acham que há alguma consolação de amor em Cristo? Sim. Vocês acham que há alguma comunhão do Espírito em Cristo? Claro. Se acham que há carinho e misericórdia? Sim. Então é interessante, né? Paulo está dizendo assim, se a água é molhada, se o fogo é quente, é como se ele estivesse repetindo assim, né? Ele está dizendo assim, é claro que há consolo em Cristo. É claro, se vocês creem, é claro que há consolo em Cristo. Essa é a crença que nós temos que ter. É claro que há conforto do amor. O amor de Deus nos faz fortes e corajosos. Paulo sabia e valorizava a comunhão do Espírito, e todo cristão deve saber